Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma ideia do reino para a sua vida. O tema de hoje é: proteja a sua família. O texto que eu quero usar como base está registrado em Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 8, que diz assim: Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Usando como base esse texto esse muito sábio, texto esse que nos dá orientações muito práticas para o bom andamento da família. Esse texto foi criado como um meio de proteção para a família. Antigamente nas cidades haviam muros grandíssimos ao redor dela, muros de pedras, para impedir que os invasores inimigos entrassem assim dentro das cidades e assim a dominasse. Por isso, a urbanização, as casas urbanas eram sempre muito curtas, porque os terrenos eram sempre reduzidos. E as casas eram feitas de terraços. Terraços hoje é conhecido como laje. E em cima da laje era colocado parapeitos, que eram muros até a medida do peito. Por que foi criado os parapeitos? Para que haja proteção para aqueles que andassem por cima do terraço. Para que existiam os terraços antigamente? Os terraços eram um meio conhecido que hoje nós conhecemos como terreiro, como quintal. Não independente da sua região, terreiro e quintal é um ambiente muito usado para diversos afazeres. Ali no quintal, no terreiro, era usado para as mulheres trabalharem, para secar as sementes, como também para as crianças brincarem, para as atividades familiares, como também para as reuniões domésticas. Então, o quintal daquelas casas antigas era em cima, era na laje. Por isso, a laje era tão importante. Por isso era tão importante colocar os parapeitos para que não houvesse acidentes. Se você tem ideia, era tão importante esse momento de lazer entre a família, que, se você tem ideia, nos tempos de muito calor, nos tempos no qual o clima estava muito quente, as famílias, muitas delas, dormiam em cima, por causa da grande quantidade do calor. Mas trazendo isso aqui para o nosso tempo atual, está aqui o Senhor nos dando orientações de como proteger a nossa casa, de como proteger a nossa família. Pastor, mas o que representa isso aí? O terraço, ele quer falar sobre as atividades da família. Está falando sobre a família em si, a questão da convivência familiar. Quando se fala de uma casa nova, representa uma vida nova daquele que teve uma experiência com a convenção, aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E o parapeito, pastor, o que significa? Representa a nossa vida espiritual e como proteger a nossa vida espiritual. Então, o parapeito é a proteção da família. Aí eu pergunto para você: como proteger a sua família? Como proteger a minha família? Primeiro ponto, a Bíblia nos ensina em Jó 1,5 a primeira forma de proteger a família, e o qual diz assim, que Jó intercedia continuamente, fazia isso continuamente pelos seus filhos. Jó tinha um hábito muito lindo de, todas as vezes que os seus filhos saíssem para algum tipo de atividade, Jó intercedia, pegava sacrifícios e oferecia a Deus pela vida dos seus filhos. Ele dizia: porventura eles pecassem, o Senhor o perdoaria. Então, o primeiro tipo de proteção para a família se chama oração. Não existe meio mais forte do que esse: proteção. Proteja a sua família, guarde a sua família com a blindagem chamada oração. A oração do justo, ele pode muito em seus efeitos.
há poder na oração. E quando o sacerdote da casa usa isso, quando a mulher que é a disjuntora faz isso, há sim proteção na vida dos seus filhos, há sim proteção na vida da sua família. Então, aproveite essa oportunidade e interceda pelos seus filhos, interceda pelo seu casamento, brinda a sua casa com oração, e assim ela estará bem protegida. O segundo meio de proteção para a família se chama trabalho. Em Gênesis 7, versículo 1, você observa que quando o Senhor disse a Noé que enviaria o dilúvio para a destruição da humanidade, logo Noé estava praticamente se sentindo só, mas a sua casa abraçou o projeto, pois aquela arca era um meio de proteção para a sua família. Então, ele, todos os seus filhos e a sua esposa se envolveram na construção da proteção da casa. O que isso quer dizer? Que sozinho, talvez você não vai conseguir proteger a sua família. Mas se todos fizerem a sua parte, se todos trabalharem de forma unida, assim irão construir um meio de proteção para a sua família. Assim como a família de Noé, construiu uma arca para a proteção de toda a sua família, e assim a sua família foi livre, né? Ela se livrou da morte afogado. Assim nós devemos, unidos, pai, mãe, filhos, todos juntos, unidos para proteção, para construir meios de proteção para a família. Então, olha que coisa interessante. Se todos lutarem juntos, se todos fazerem os trabalhos juntos, se todos fizerem as suas atividades juntos, assim esta casa será protetora. Qual herança maior que os pais podem deixar para os seus filhos? Não tem herança melhor do que trabalho em conjunto. Então, o segundo meio protetivo da família se chama trabalho. O terceiro meio de proteção para a família se chama perdão. Em Êxodo 12, verso 22 a 23, aqui nos dá a receita de como também proteger a nossa família. A gente protege a nossa família com perdão. Aqui está falando perdão através do sangue do Cordeiro. A Bíblia disse que na última praga, o Senhor Deus orientou Moisés a dizer ao povo para matar um animal. E esse animal era o cordeiro. E matasse o animal puro, sem mácula, sem nenhum tipo de ferida, sem nenhum tipo de machucado, sem nenhum tipo de lesão, e oferecesse em sacrifício ao Senhor. E o sangue, com uma planta chamada isopo, pegasse e colocasse nos umbrais das portas, nas entradas e nas saídas, colocassem isso. Quando o anjo da morte, o destruidor, viesse para destruir a casa, o que ia acontecer? Encontraria a marca. E todo primogênito da casa era protegido por esta marca. Quando o destruidor via a marca, não entrava e nem destruía os primogênitos da casa. Então, esse terceiro ponto está falando de perdão. Perdão é um dos pontos positivos da casa. Tem muita gente que está com muitas amarrações dentro de si. Ele não consegue progredir porque houve algo no passado, o qual o amarrou no passado. E está assim impedido de avançar, de progredir e de alcançar patamares, lugares maiores. Então o conselho de Deus para a nossa vida é perdoe. Quem perdoa é sempre o privilegiado. Quem perdoa, ele se libera, ele se liberta. Mas quem está com muito orgulho e não libera o perdão, isso sim, ele fica amarrado, ele fica trancado e não alcançará de modo nenhum as bênçãos que o Senhor tem prometido para ele. Então observe bem, o terceiro tipo protetivo da família se chama perdão. Então,
através do perdão que você está protegendo a família de todo o dardo inflamado do maligno. O inimigo está procurando brechas, mas através do perdão nós tampamos as brechas e ele não consegue atingir a sua casa. O quarto meio protetivo se chama conselhos. Em Provérbios 31, de 1 a 2, nós vemos conselhos da mãe de um grande rei, dando a ele. O conselho da mãe de Lemuel, dando ao rei para que ele vencesse os desafios, assim como majestade. Olha que coisa interessante. Proteja os seus filhos, proteja a sua família com bons conselhos. Existe um ditado popular que diz assim, que se conselho fosse bom, não daria, vendia. Isso aqui é algo muito importante, que a gente deve aproveitar, que a gente deve abraçar, pois conselhos bons é para proteção. Então, não abra mão de dar conselhos e de receber conselhos, mas abra mão de palpites, de dar palpites e também de receber palpites. Palpites não mudam, mas conselhos mudam. Palpites não faz a diferença, mas sim conselhos fazem. E conselho transforma a vida da pessoa e leva eles ao sucesso. Palpites pode ser uma nova ideia para a mudança. Pode dar certo, mas bem provavelmente não dará certo. Então, ouça conselhos bons e dê conselhos bons. Conselhos de proteção, conselhos contra más amizades, conselhos contra más convivências, conselhos contra atitudes que são inesfreadas, que não tem como se esfriar. Então, em nome de Jesus, não dê conselhos más e aprenda a ouvir bons conselhos. Bons conselhos talvez no momento nos dói. Bons conselhos talvez no momento nos porque mexe com a gente. Mas o resultado desses bons conselhos nos fará pessoas melhores. O quinto modelo aqui, o quinto meio protetivo da família, se chama de projeto. Em Gênesis 24, 7, a Bíblia disse que Deus manda uma promessa, Deus direciona uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma multidão. Quando ele já está velho, no capítulo 24, ele chama Eleazar, o seu mordomo, e disse: vá na minha terra, na terra da minha família, escolhe lá uma esposa abençoada para o meu filho Isaque. Olha que coisa interessante. Ele sabia que Deus ia cuidar dele. Ele sabia que Deus ia providenciar todas as coisas, porque quem prometeu foi Deus. Mas mesmo sabendo, ele teve a iniciativa muito sábia de criar projetos. Então, projetos são para o futuro. Então, quando a gente cria projetos, a gente está nos protegendo para o futuro. Crie projetos para a sua família. E no futuro, a sua família vai estar protegida. Tem muita gente que não está criando projetos. No futuro, vai passar aperto, pois os projetos ajudarão a desenvolver a promessa. Quem não tem projeto, não desenvolverá de forma hábil, de forma sábia, de forma excelente o projeto para a sua vida. E outro meio protetivo, que é o sexto meio protetivo, é a fé. A fé é algo lindo. Existe fé natural, existe dom da fé, existe fé sobrenatural. E eu pergunto para você, que fé está falando? Estou falando da fé sobrenatural. A fé de Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Isso é você crer, acreditar em algo que você não está vendo, em algo que você não está ouvindo, em algo que você não pegou, mas você acredita que vai chegar. Isso é fé sobrenatural, que poucas pessoas ainda não desenvolveram. Aqui em Êxodo capítulo 2, versículo do 2 a 3, a Bíblia fala sobre a mãe de Moisés, o qual, com uma fé muito protetora, guarda o seu filho por 3 meses. Não podendo mais guardar por conta da perseguição de Faraó para tentar
estipar as crianças de 2 anos abaixo, ela cria um cesto, ela betuma o cesto, coloca a criança e coloca perto, nas margens, na onde a mulher egípcia, a filha de Faraó, estava banhando-se. Qual foi o resultado disso, pastor? A Bíblia disse que com muita fé ela estava crendo que aquela mulher iria adotar a criança, iria proteger a criança de toda ação contrária. Isso é fé. A fé protege a família. A fé guarda a família de toda ação contrária. Meu irmão, a fé é algo lindo. A Bíblia disse, quem olha para o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11, versículo 4. Então, meu irmão, se a gente ficar só pelo que vê, isso não é fé. Fé é algo muito mais além. Então a gente tem que ter a atitude de fé para proteger a nossa família. A fé, ela é o algo, é o projeto que Deus criou, é o meio que Deus criou para que nós aproximamos dele e agradamos a ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E o último meio protetivo para a família se chama sonho de Deus. Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos intentos, mas os nossos projetos, por nós sermos imperfeitos, eles também são imperfeitos. A Bíblia disse que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os seus pensamentos são mais altos do que o nosso. Então não vale a pena só viver o nosso sonho. Temos que pegar o nosso sonho e encaixar no sonho de Deus. E assim, o nosso sonho, que era imperfeito, vai se enturmar, vai se encaixar com o sonho perfeito de Deus. E assim seremos bem-sucedidos em nossos sonhos. Que Deus em Cristo te abençoe. Proteja a sua família. Coloque os parapeitos, chamado oração, trabalho, perdão, conselhos, projetos, fé e sonhos de Deus. E assim sua família vai estar guardada contra toda ação do diabo, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Te peço, inscreva no meu canal e você sempre estará recebendo novidades fresquinhas para a sua vida. Um beijo no coração de todos.